Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dividir uma palavra, um recado de Deus ao seu coração, que Deus possa te visitar com poder, aonde quer que você esteja, e fazer o milagre, a bênção que você tem buscado, que você tem esperado, que hoje possa ser esse dia marcado pelo Senhor para te abençoar em nome de Jesus. Irmãos, a palavra de Deus diz assim, que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o nosso coração é o alvo principal de Satanás. Dependendo de como estiver o nosso coração, Deus fica impossibilitado de nos abençoar. A Bíblia fala de um homem chamado José. O José, talvez você já ouviu falar de José na Bíblia, Mas o José era um homem de Deus, ainda jovem, mas uma pessoa que agradava ao Senhor. E Deus, ele mostrou para o José em sonhos, que ele seria com José. José conta os sonhos para os seus irmãos, seus irmãos não aceitaram, porque a interpretação daquele sonho, o entendimento, melhor dizendo, daquele sonho, era que José seria maior naquela casa, e os irmãos não admitiram isso. E a verdade é uma só, irmãos, porque nós servimos a Deus. E quando nós servimos a Deus com fidelidade, é logicamente que Deus ele vai nos abençoar. Agora, a gente tem que entender uma coisa, que quando nós estamos sendo abençoados, nem todo mundo fica feliz, Nem todo mundo vai se alegrar conosco, em saber que estamos sendo abençoados. E assim aconteceu com José. E quem diria, da própria casa, os próprios irmãos. E a Bíblia diz que os irmãos, irritados com o José, venderam ele como escravo. E o José, porque Deus estava com ele, a Bíblia diz que quando ele chegou lá, ele se destacou, ele foi comprado pelo eunuco de Faraó, o Potifar, e o Potifar, ele chamou a atenção do Potifar. No livro de Gênesis, capítulo 39, versículo de número 1, diz assim, E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Então, ele comprou José, para ser um dos seus escravos ali, para trabalhar como escravo para ele. Porém, a Bíblia diz que Deus era com José. E José se destacou dentre os demais. E ele confiou toda a sua casa, tudo que ele tinha nas mãos de José. Entenda bem, irmãos. Parecia que tudo estava resolvido, Mas a Bíblia diz que, eu não vou ler tudo aqui, que a história é longa, você pode ler depois. A Bíblia diz que José, trabalhando na casa de Potifar, um certo dia a esposa dele deu em cima de José e começou a investir, para tentar alguma coisa com o José. E o José, temente a Deus, não aceitou. E o que ela fez? Armou uma emboscada para ele um dia, rasgou a sua veste e disse que o José tinha tentado, contra ela, atacar ela. E ela chama, os soldados ali, e eles prendem o José. José, mais uma vez, passando por uma situação injustamente. Mas, como a Bíblia diz, Deus era com José. Se Deus for com você, não importa o que tem feito. Pastor, estou sendo injustiçado. Olha, tem muitas pessoas se levantando contra mim, desejando mal para mim. Independente, irmão. Você tem que estar preocupado primeiramente em estar na presença de Deus. Está fazendo a vontade de Deus. E o José vai preso, como eu disse. E preso lá, ainda no capítulo 39, eu estou pulando aqui porque é muito longa a história, tá? Capítulo 39, versículo 20, diz assim: E o Senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Versículo 21, O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele,
e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Até na prisão, irmãos. Mas alguém vai dizer, pastor, de que adianta? Olha o que ele está passando, as injustiças que ele está sofrendo. Irmão, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas acredito que Deus estava até provando ali o coração de José, mostrando para ele, né, que Deus era Deus na vida dele, independente do que acontecesse. Então ele está preso ali injustamente, e ele chama a atenção ali do carcereiro, e o carcereiro confia todos os presos nas mãos dele. Então ele passou a ser o chefe naquela prisão. Irmãos, a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não importa o que tem acontecido, né? Não importa o levante do inimigo, as injustiças, como eu disse, contra a sua vida, pessoas tentando te derrubar. Você não tem que se preocupar com essas pessoas, tem que se preocupar em fazer a vontade de Deus. Porque o José, ele tinha tudo para ter o coração sujo, porque os próprios irmãos venderam ele como escravo. Então era para ele ter se revoltado, né? Se voltado contra Deus, mas ele confiou, ele continuou fazendo a vontade de Deus. E por isso a Bíblia diz que Deus era com ele. Tudo que ele fazia, Deus estava com ele, né? Embora, né, eles se levantassem contra ele e fizessem injustiça contra ele, Deus estava com ele para dar o livramento, para abençoar. E aqui no capítulo 41, no versículo de número 38, né? Capítulo 41, versículo 38. Diz assim: E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos o varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Quer dizer, né, José lá na cadeia, lá na prisão, ele interpreta o sonho de Faraó, e o Faraó vê Deus em José. E agora ele está dizendo, né? Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Versículo 39, capítulo 41, versículo 39. Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Amém. Irmãos, não importa o levante do inimigo, não importa as injustiças, não importa o que tenha feito contra você, guarda o seu coração. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. É através da sua fidelidade que Deus vai te honrar, né? Tem um ditado assim: quem não deve não teme. Não temas, irmão, né? Se você está sofrendo com alguma injustiça, né? Se o diabo tem se levantado contra a sua vida e usado até mesmo pessoas contra a sua vida, entrega a sua vida para o Senhor. Continua fazendo a vontade de Deus, acredita no poder de Deus, creia nele, ele vai fazer o melhor por você. Tinha tudo para dar errado, porém José era um servo de Deus, José era temente a Deus, então ele perdeu praticamente tudo, né? Mas não perdeu o Senhor, não perdeu a presença de Deus, não perdeu a fidelidade que ele tinha para com o Senhor. Que assim seja na sua vida, né? Se você se manter fiel, Deus ele vai te honrar, até porque ele diz: eu honro os que me honram. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Se você puder preparar um copo com água aí, prepare. Eu quero fazer uma oração para abençoar a sua vida. Fique com essa palavra no teu coração. Assim como Deus foi com José, Deus será contigo também. Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, a fé é a mesma. Senhor nosso Deus e amado Pai, Jesus, eu apresento a Ti esta água, coloca nela a unção e o poder. Que no momento que esta pessoa tomar desta água, que ela receba a cura, a libertação, a Tua força, meu Pai, para vencer. É o que eu te peço, Jesus, e te agradeço com a certeza da vitória. Beba agora desta água com fé, toma posse da sua bênção, em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, guarde o seu coração, permaneça fiel a Deus, sua vitória chegará. Deus abençoe a todos.